Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. O Flamengo anuncia o técnico Jorge Sampaoli, né? O Flamengo queria o Jorge Jesus, mas a situação do Jorge Jesus é complicada. O técnico não vai vir antes de terminar o contrato dele, né? Cara muito profissional e certíssimo, né? E o Landim também não queria o Jorge Jesus depois da saída dele e por isso entrou no consenso aí com a diretoria e escolheu o Sampaoli. O que me deixa muito chocado é o contrato do Jorge Sampaoli, que vai até dezembro de 2024. Você imagina a multa do Sampaoli? Se a multa do Vitor Pereira foi 15 milhões com 3 meses e meio de trabalho, você imagina o Sampaoli, se o Flamengo demitir, vai pagar 30 milhões de reais pela multa? Me preocupa muito essa situação do Flamengo e assim, me preocupa também o fato do Sampaoli vir pro Flamengo é o seguinte, porque o Sampaoli é aquele técnico que chega e pede 10 jogadores, ninguém presta, só presta o jogador que ele pede. É meio complicado essa situação e o Flamengo tem que monitorar muito bem isso e controlar, galera. E vamos acompanhar o Sport Center aqui falando tudo sobre o Flamengo. Acontece a derrota pro Maringá, a turma se olha e fala: ih, cara, não ganhamos o Maringá, não vai dar pra esperar 2 meses no ritmo que as coisas estão. Você tem razão, e é bem provável que isso tenha acontecido mesmo e que o clima que ficou pior depois de mais uma atuação muito ruim, quase que inexplicável do ponto de vista técnico, mais um resultado vergonhoso, muito preocupante, que coloca o time do Flamengo numa situação difícil já na Copa do Brasil, de maneira muito precoce, contra um adversário tecnicamente bastante inferior. Então, uma noite horrível, se é que a gente pode classificar dessa maneira, mais um episódio desse momento do Flamengo, desse 2023, em que tudo deu errado, absolutamente tudo. Então, se a derrota para o Maringá apressou a tomada de decisão no sentido de esperar ou não o Jorge Jesus, que é uma figura controversa, uma pessoa que parece, assim, aos nossos olhos exteriores, de difícil compreensão das suas atitudes, mesmo quando ele diz as coisas, e o Flamengo deveria conhecê-lo bem, deveria saber com quem está lidando do ponto de vista de devemos esperar, por que esperar, etc. Então, se, ao que tudo indica, Jorge Sampaoli está voltando ao futebol brasileiro, dessa vez para dirigir o Flamengo, o que evidentemente era um objetivo, talvez até um desejo antigo por parte desse treinador argentino, a gente vai saber só quando os dirigentes do Flamengo falarem a respeito disso. Em relação ao que o time fez ontem, me parece uma equipe completamente desmobilizada. É evidente que o problema não era apenas o treinador anterior, que não está mais. Nós vimos aí o Mário Jorge, técnico interino, falando sobre DNA do clube e a escolha de um sistema que deixasse os jogadores mais confortáveis nos seus papéis. Ou seja, basicamente, como vocês desejam jogar contra o Maringá? Essa deve ter sido a postura. Não é que eu estou falando assim, o técnico chegou e perguntou aos jogadores como eles queriam fazer, mas a postura foi essa: vamos atender ao que são as características naturais, talvez, dos jogadores. E a coisa não funcionou contra um adversário que é várias vezes inferior ao Flamengo do ponto de vista do potencial coletivo. Individual, então, nem se fala. A situação é séria, é grave. O Flamengo precisa entrar nos eixos o quanto antes. Copa do Brasil já começou dessa maneira, Campeonato Brasileiro vai começar no fim de semana, a Copa Libertadores já começou com uma derrota fora de casa e tudo que aconteceu antes disso foi extremamente ruim. Quase que inimaginavelmente ruim. O Flamengo precisa corrigir o seu curso o quanto antes nesse ano de 2023. Vamos lá, algumas informações que pintam aqui. A ideia é o Pedro Ivo Almeida, nosso comentarista e grande repórter, disse: a ideia é ter dando treino na segunda-feira já. Tudo acelerado pela derrota de ontem, mais a falta da possibilidade do Jesus vir antes. Detalhes finais de conversa, saber se dá 1 ano de contrato ou até o fim de 24. Mas os dois lados estão otimistas, acordo muito bem encaminhado mesmo. E o Vinícius Nicoletti, né, doutor? O Vinícius Nicoletti conversou com pessoas ali do entorno do Sampaoli na mesma linha, muito animado, confiante. Ele foi o primeiro grande adversário desse Flamengo Flamengo, esse período total lá em 19 com o Santos. Ele sabe o que representa hoje a capacidade do Flamengo oferecer a um técnico
condições de trabalho e dominância, não, André? Nas suas campanhas no Brasil, com o Santos e com o Atlético Mineiro, ele sentiu que era ser adversário do Flamengo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ele sentiu o poderio do Flamengo, aquilo que falta aos outros clubes que têm objetivos, pelo menos quando ele esteve, tinham objetivos semelhantes. Hoje a situação pode ser diferente, certamente é diferente em relação ao Santos. O tempo passou também. Mas ele percebeu que era competir com o Flamengo. Isso aguçou no Jorge Sampaoli o desejo de competir junto com o Flamengo. Ser Flamengo, poder dirigir o Flamengo. Aparentemente é isso que vai acontecer, mas a gente lembra, em discussões longas com o Palmeiras, ele esteve por momentos, de acordo com dirigentes palmeirenses, perto de acertar. Mas acabou sempre trazendo uma nova reivindicação, acabou sempre pedindo alguma coisa que não fazia parte da discussão anterior e as coisas não funcionaram, as coisas não andaram, como todo mundo sabe. Ao que parece, para a gente repetir, com o Flamengo as coisas devem ser diferentes e ele deve chegar na semana que vem para dar o treino. Apenas para começo de conversa, as principais ideias em relação ao futebol, como o Jorge Sampaoli o entende, também são, digamos, conflitantes com as características naturais de alguns dos principais jogadores do Flamengo. Da mesma maneira que nós fazíamos esse comentário a respeito do Vitor Pereira. O Jorge Sampaoli também é um treinador que prefere um jogo mais posicional. A gente não sabe se ele vai tentar aplicar esse jogo no Flamengo, mas tudo indica que, sendo esse o estilo dele, o futebol que ele carrega dentro de si, essa deva ser a sua ideia principal. Ainda é cedo para a gente falar sobre isso, tem muita coisa para acontecer ainda até ele chegar, o Flamengo começar a jogar de acordo com os desejos dele, a gente vai poder observar. Eu, pessoalmente, acho ótimo que ele volte ao futebol brasileiro, um excelente treinador. Eu queria estender um pouquinho mais sobre Galera, é isso aí. Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. O Flamengo já anunciou na página oficial do Twitter. O Clube de Regata do Flamengo comunica que assinou um acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do Flamengo profissional até 31 de dezembro de 2024. Galera, é isso aí. O Flamengo contratou o Sampaoli até o próximo ano. Se ele não der certo esse ano, o Flamengo vai mandar embora e pode apostar que a multa deve chegar em torno aí de 30 milhões de reais. Caso o Flamengo descumpra o acordo antes aí do término do contrato do Sampaoli, galera. É isso aí, o Flamengo contratou novo técnico, Jorge Jesus já disse, né, não viria antes de terminar o contrato dele, não está errado, ele tem que honrar o contrato dele. O Flamengo queria até pagar a multa, né, parece, né, que pelo menos parece que é isso, que o Flamengo queria pagar a multa, mas o Sampaoli, mas o Jorge Jesus, né, parece que não aceitou, né? O técnico queria esperar terminar o contrato para ele poder vir. O Flamengo não quer esperar, porque a situação do Flamengo é complicado. Eu acho que se o Flamengo ganhasse na Copa do Brasil, a equipe do Maringá, eu acho que o panorama seria outro e o Flamengo acho que esperaria o Jorge Jesus. Mas nessa situação o Flamengo não tem como esperar técnico, tem que contratar um técnico o mais rápido possível, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre o novo técnico do Flamengo, Sampaoli, que se vocês gostam, se vai dar certo nesse time do Flamengo, coloca nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.